Desse bloco em diante, eu vou comentar sobre situações mais técnicas, estruturais, tá? Tanto de pastas de arquivos quanto mecânicas do framework, para vocês terem uma breve noção de como ele funciona. Do que mostrei até agora é basicamente esses dois objetos aqui. A gente tem a aplicação extratora, que é lá aquela que a gente testa, que cria, que seleciona, que faz acontecer, e a gente tem a planilha de parametrização, que é aqui embaixo, que ela é totalmente dependente e ela injeta informações para alimentar o extrator. Daqui em diante existe uma escolha de ambiente, né? Então, de acordo com o ambiente que eu estou, seja desenvolvimento, homologação ou produção, ele vai me levar para uma linha de raciocínio diferente no que se refere a pastas de armazenamento de arquivos. Então vai ter um processo que vai definir quais são as pastas utilizadas para o nosso projeto. Na sequência, ele vai indicar para um arquivo externalizado, que eu chamo ele de orquestrador. E ele é um orquestrador porque ele tem essa função mesmo, tá? Assim como numa banda, ali numa orquestra, a gente tem que saber em que momento entra o instrumento, como é que ele tem que tocar e tem que fazer, né, tudo de acordo. Esse arquivo funciona da mesma forma, tá? Eu ordeno os procedimentos que eu quero executar, os processos, né? E defino, ligo ou não o instrumento. No caso aqui eu ligo ou desligo uma rotina da forma que ela for necessária. E nessa aplicação, nesse script orquestrador, eu dou ênfase e dou gatilhos para ativar os demais procedimentos do framework. Então o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, a situação de scripts globais, que são scripts que vai buscar dados da planilha, vai armazenar em tabelas temporárias, vai criar os meus gatilhos para que aquilo possa ser extraído, que possa ser transformado, ou que, por exemplo, possa criar mecânicas para registro de evento. Enfim, são situações que a gente dificilmente altera esse script aqui, porque é da mecânica, é da natureza do framework. Não há nada que vá ser personalizado aqui dentro. São situações fundamentais. A gente também tem a parte de rotinas, e essas rotinas aqui é quando eu expliquei na planilha, né? Aquelas situações, por exemplo, em amarelinho, né? Eu quero tratar isso diferente, quero armazenar na memória, quero tentar de novo, quero armazenar um QVD de um jeito diferente, incrementar de um jeito estranho. Entre outras coisas, ele roda o bloco de rotinas antecipadamente para que essas funções estejam disponíveis, e nos demais processos eu só faço uma call parametrizada e aquilo seja executado. Na sequência lógica vem todas as partes, né, de extração, então ele vai se conectar com os bancos, verificar quais tabelas estão selecionadas para que eles possam ser trazidos para nós e serem armazenados, né? Todos esses processos aqui, percebam que estão sempre intrinsecamente ligados com rotina de eventos, de log, e armazenamento do QVD do arquivo final. Teria também aqui o CSV, que faz parte da rotina, mas vamos considerar que é a mesma coisa. Depois tem a rotina de estágio de transformações, tá? Não é a transformação final, mas são scripts de apoio para criar algumas tabelinhas temporárias que vão ajudar a gente no momento final, digamos assim. Possivelmente mappings, alguns históricos, enfim. Esses três carinhas aqui, ó, a única diferença é que a extração ela é totalmente otimizada, ela é totalmente automatizada e ela depende de um cadastro, né, dos campos e cláusula where aqui. No que se refere a estágios e transformações, claro que a gente tem que colocar como QVD output aqui na planilha. Para quê? Para que eu possa selecionar eles aqui do lado direito. Porém, a mecânica ela não é automatizada, até porque a transformação, cada uma merece um carinho diferente. Não tem como automatizar algo desse nível. A gente tem que saber de fato o que a gente quer fazer com o campo, de que forma que a gente quer relacionar, de que forma a gente quer fazer nossa criação. Aqui está todo o nosso potencial criativo. Então essa parte aqui de baixo tem a ver com os scripts, né? O framework vai fazer os gatilhos para cada script individual, mas ali dentro tem o seu jeitinho de ser, né? de fazer as coisas acontecerem e resultando também num registro de eventos e numa gravação de QVD. Todo o tema parece ser simples, dessa forma aqui explicando, né? Eu vou até criar um bloco específico para isso, mas percebam que a rotina ela tem vários caminhos, ó. Então aqui, ó,
Tem um caso do extrator e do config, que se refere a uma planilha de configuração, que ela define o ambiente, né, que vai ser trabalhado. Existe um script aqui que eu indico em qual momento que ele faz esse questionamento. Uma vez que ele descobre o ambiente, ele vai atrás das conexões de pastas para cada pastinha personalizada. Então, dependendo do ambiente, seja on-premise ou SaaS, a gente pode, né, colocar para destinos diferentes, pode misturar. Aqui ele vai depois para os processos das subpastas, que é o que eu expliquei lá, bate no orquestrador. Existem situações importantes. Aqui é um exemplo, né, só para vocês verem. Ó. Cada linha dessa aqui, ele executa uma determinada rotina. E o orquestrador sabe que tem que rodar essa primeiro, depois aquela, depois essas rotinas, depois as partes de extrações, depois transformações. Então, sempre que eu acrescentar algo novo, eu vou mexer no orquestrador. Esse é um arquivo aqui que o tempo todo a gente está alterando, incrementando ele durante os processos, né? Da transformação para frente, principalmente. Depois, scripts globais, eu explico um pouquinho para que serve, dou um exemplo aqui, né? Mas qual que é a boa notícia, até para eu não embromar muito a ideia nesse momento? É para vocês saberem o quanto esse framework foi pensado de maneira estratégica. Ele foi altamente assim, planejado. As coisas não estão emboladas, não é um Frankenstein. Pelo contrário, existe um trabalho de arquitetura e engenharia muito grande para que ele funcione do jeito que ele é. Seja com os questionamentos de carga incremental, de metadados, de onde é que ele vai buscar, né? Se eu escolher lá custom, a data, ou se eu escolher default, ele cai para um caminho diferente, são rotinas diferentes. Isso aqui todos, né, que fazem as aulas do framework têm acesso, e a gente cai em algumas aulas para explicar como é que isso tudo funciona. Parece um bichinho de 7 cabeças, parece um dragãozinho, mas isso aqui, uma vez explicado, vocês com a prática, basicamente, nossa, isso aqui vai fazer total sentido, principalmente quando vocês precisarem personalizar algo em algum projeto. Vocês vão saber o que impacta, onde é que ele bate, se ele vai primeiro, se ele vai depois. Isso aqui com o tempo vocês familiarizam, vai ser uma mão na roda, podem acreditar em mim. Todos que visualizaram esse fluxograma acharam estranho no começo ou complexo, mas ao final da última aula todos agradeceram por ele existir, porque ele é muito, muito, muito esclarecedor. No que se refere às pastas do framework, ele tem basicamente algumas origens e ele busca algumas ideias do QDF, que é do Click Deployment, né? Mas não da forma que é. Então eu fiz algumas personalizações. Eu particularmente tentei utilizar o TSEC, tentei utilizar o QDF, e existem várias situações lá que me complicaram a vida mais do que ajudou. O primeiro é que era muito engessado, era muita coisa para preencher, muita coisinha para parametrizar, aquilo ficava um labirinto. E esse foi o intuito de eu criar o framework, para que esse processo seja mais simples e seja mais fácil passar para alguém novo que entre no time. Mas de pastas padrões, tá? Tem a configuração, que tem as planilhas principais. Aqui está o arquivo de connections, que é onde eu vou definir cada pasta. Daqui para frente depende do ambiente, mas eu vou abrir aqui o dev como exemplo. Aí tem os scripts, né? Aqui no caso as aplicações, né? Na verdade, para poder mexer de extrator. Se for o Click Enterprise, a gente importa através do console, né? Do gerenciamento lá do QMC. Se for desktop, dá para arrastar e soltar ou colocar na pasta de documentos, o que for melhor. Parte de backup não tem nada, é livre para botar de coisas lá dentro. A parte de dados, eu sempre boto como um exemplo, né, 2 projetos, então tem um exemplo completo aqui do BETS e do Northstream, para vocês saberem como é que o framework é utilizado. Dentro da pasta ETL é basicamente as extrações que são feitas de sua maneira limpa e virgem, extrações intermediárias, dentro do SCD aquelas extrações que vão ser armazenadas por histórico, no DWH são QVDs já no estágio final de uso para utilizar nas aplicações. Aí tem Data Mart, que seria um pouco mais específico ainda, né? Talvez um QVD no estágio final, mas com algum filtro a mais. Algo que seja particular a algum setor, usuário, algo que eu precise de fato, né, dar uma enxugada nele um pouco maior. Pasta de logs, que grava o registro de eventos, que é lido pela essa aplicação e cria todas essas tabelas aqui. A gente tem o metadados, que eu falei que é uma forma de buscar todas as tabelas e campos possíveis, né, de um banco de dados. Já tem rotina pronta para isso, tanto para MySQL, Postgres, Oracle, qualquer driver utilizado dentro do ODBC, enfim,
dá para tirar metadados de praticamente tudo aqui, tá? E também tem o metadados da tabela no sentido do clique, né, na perspectiva dele, que são funções de identificar também qual foi o documento criador, de qual tabela, de qual caminho, qual que é o campo-chave que está sendo utilizado, qual que é o tamanho dele, enfim, coisas que tenham mais a ver com metadados do clique, né? E QVX está ali livre, se caso alguém quiser exportar em QVX, fique à vontade. As exportações em CSV normalmente são no ODS, mas elas podem ser alteradas também ali pelo arquivo Connections, tá? Então tem estrutura de extensões, eu particularmente não utilizo nenhuma nesse projeto, mas se precisar colocar lá. Include, eu já vou mostrar na sequência em outro bloco. Aqui basicamente é toda a mente por trás do framework externalizada. Em Library eu tenho algumas coisas interessantes, como alguns PDFs, com algumas dicas de melhores práticas para codificar códigos, para ele ficar mais limpo, armadilhas que vocês precisam evitar, alguns truques de set análises para lembretes, são basicamente materiais de apoio, tá? E nas demais tem instaladores, enfim, o que vocês quiserem colocar. Só com exceção desse Requirements, que é um documento de briefing, que esse é o documento que eu utilizo nos meus treinamentos e da qual os alunos precisam criar o projeto, que é através de toda uma estrutura, de uma entrevista feita com o usuário, e que até serve como exemplo, né, para estruturar essa etapa tão importante para a gente não fazer nada diferente do que foi combinado, né? Também tem um diagrama de entidade e relacionamento aqui, para o usuário poder treinar isso aqui dentro do nível de modelagem. É bem completinho. E, enfim, eu acho que no que se refere à estrutura, pelo menos, né, do fato de ver um prédio por fora, é nisso aqui que se refere. E no próximo bloco eu vou falar um pouquinho sobre a externalização do código, como ela é executada.